Olá a todos e todas. Meu nome é Samantha, sou aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Letras da UFPA. O trabalho que eu venho apresentar, ele está intitulado como Relações de Gênero, a Precariedade da Militante Política na Ditadura Civil-Militar Brasileira. Ele é um trabalho que parte de algumas inquietações no contato do corpus da minha dissertação. Então, ele surge a partir das inquietações, a partir desse corpus, e esse trabalho ele vai pensar como que essas relações de gênero, né, como a questão do gênero, ele é um marcador que, historicamente, ele afeta a vida das mulheres, sobretudo mulheres que se colocaram como politicamente atuantes, em momentos cuja conjuntura política se dava em meio ao autoritarismo, como foi o caso da ditadura civil-militar no Brasil, uma vez que o endurecimento das estruturas de controle do autoritarismo também está muito associado ao patriarcado, à utilização do gênero como uma técnica de submissão, tá? Por isso o trabalho ele pretende analisar duas narrativas. A primeira narrativa é a narrativa Soledad do Recife, escrita por Urariano Mota, tá? E a segunda narrativa, narrativa No Corpo e na Alma, de Derlei Catarina De Luca. A narrativa do Urariano Mota, ela é uma ficção de teor testemunhal. Teor testemunhal é um conceito cunhado pelo professor Márcio Seligman Silva, para pensar narrativas que são ficcionais, mas que espelham inúmeras características de um texto testemunhal, né? Então, essa narrativa vai contar a história da personagem histórica Soledad Barré Viedma. Ela foi uma militante paraguaia que veio para o Brasil para lutar contra as forças repressivas do sistema militar, né, do regime civil-militar. E quando, no Brasil, ela teve uma relação amorosa, afetiva, com um militante político, e que, além de militante político, ele também era um infiltrado, na verdade, ele era um agente duplo, ele servia às forças de repressão. Então, eles se envolvem de forma afetiva, e a partir desse relacionamento, a Soledad fica grávida, e durante o processo de gravidez, durante a gestação, ela e mais alguns companheiros são delatados por esse companheiro amoroso da Soledad, esse agente duplo, e todos os militantes da VPR são assassinados, são brutalmente assassinados pela repressão por conta da delação, né? Inclusive Soledad, que estava grávida do seu próprio delator, tá? A segunda narrativa é uma narrativa testemunhal, ela é contada pela própria Derlei Catarina De Luca, que foi uma sobrevivente durante o regime militar, e muito próximo à narrativa da Soledad, a história da Soledad, a Derlei também teve um episódio de delação, e fruto desse episódio de delação, ela também foi delatada pelo seu companheiro amoroso. Diferente do companheiro amoroso da Soledad, Derlei se relacionou com uma pessoa comum, um civil, né, que não tinha envolvimento com nenhum grupo de militância, com nenhum grupo de luta política, mas ele delatou Derlei. Eles também tinham um filho de 3 meses no momento da delação, e quando ela sofre essa delação, ela a polícia não consegue prendê-la, não consegue capturá-la, mas em compensação a Derlei ela passa por um aviltamento de ter que entregar a sua criança a uma pessoa desconhecida, porque ela sabia de todos os problemas que a criança poderia passar junto com ela, caso a polícia conseguisse capturá-la, conseguisse prendê-la. Então, por uma questão de cuidado, de afeto, de responsabilidade com a criança que ela tinha, ela entrega a criança a uma outra pessoa para que a criança possa ficar em segurança, né? Mas isso não significa que ela não sofre, que ela não passa por todo um processo de precarização de vida por conta dessa condição de maternidade e esse sofrimento que ela é submetida, né? Enquanto na condição do maternar, né? Enquanto na condição de uma militante clandestina e que tinha o maternar também como uma função a ser executada, né?
Por isso, esse trabalho ele vai pensar as relações de gênero e especificamente a condição da maternidade e como que essa condição da maternidade, da militante política, ela é uma condição que faz com que o sofrimento, a penalização, de controle desse corpo feminino, ele se acentue, né, por conta desse atravessamento da maternidade, que é um atravessamento que também está ligado à condição de gênero. Eu preciso dizer o que é a concepção de gênero, o que é a categoria de gênero, né? E para isso eu vou me basear na filósofa Maria Lugones, né? Ela vai pensar gênero como uma técnica colonial que visa a subordinação, que visa a domesticação de corpos femininos. Evidentemente, a Maria Lugones, ela é uma autora, uma filósofa da perspectiva decolonial. Então, quando ela vai tratar de gênero, ela enfatiza com muita evidência a questão de gênero relacionada às mulheres racializadas, às mulheres de classe mais baixa, né, as mulheres que estão em alguma condição de vulnerabilidade mais acentuada do que as mulheres brancas, né? E por conta disso, eu preciso fazer uma ressalva, né, de que as mulheres que eu trato nesse trabalho, elas não são consideradas mulheres de cor, né? Mas por conta da localização geopolítica no qual essas narrativas estão inseridas, no qual essas mulheres foram inseridas também, né? Que é o contexto da América Latina, a categorização de gênero pensada pela Lugones, ela é muito cabal para a gente pensar, para a gente poder aplicar dentro das narrativas no qual estou analisando, né? Então, é possível a gente pensar gênero a partir da perspectiva decolonial da Maria Lugones para essas narrativas que falam sobre Derlei e falam sobre Soledad, tá? Pensando o gênero como uma técnica, como uma estrutura do processo de colonização que visa a domesticação, que visa o aviltamento de determinados grupos, né? No caso são as mulheres, há também toda uma criação de expectativas sobre como que deve ser uma conduta boa, como que deve ser uma conduta possível para as mulheres, né? Que são as expectativas sociais sobre as condutas femininas. Sobre isso, a professora Ana Maria Colim, ela faz uma ponderação importante que eu quero ressaltar. A mulher militante cometia dois pecados aos olhos da repressão: o de insurgir contra a política golpista, fazendo-lhe oposição, e de desconsiderar o lugar destinado socialmente à mulher, rompendo padrões estabelecidos para os dois sexos. Faziam políticas, coisas de homem, e invadiam o espaço público, lugar de homem. Então, segundo a Ana Maria Colim, essas mulheres que estavam localizadas na vida em clandestinidade, na vida da militância política, ali nesse contexto histórico da ditadura civil-militar, que é o caso de Derlei e também é o caso de Soledad, elas estão rompendo de forma dupla os códigos de conduta que foram impostos à mulher, a essas mulheres que tinham acesso à educação, a essas mulheres socialmente brancas, como elas são, né? E elas rompem duplamente esses códigos de conduta, né? Então, esse primeiro código é desconsiderar esse lugar que é socialmente destinado à mulher, que é o espaço, que é o lugar do espaço privado, da casa, do casamento, unicamente da maternidade, do cuidado do lar, né? E, ao mesmo tempo, elas também rompem com a ideia de que elas não poderiam se opor ao contexto político, à conjuntura política vigente naquela época. Então, elas fazem algo, ela comete, como a Ana Maria Colim comenta, essa militante política comete dois pecados aos olhos dessa repressão, né? Primeiro, não rompendo os códigos de conduta e, ao mesmo tempo, se opondo ao sistema político vigente. Dito isso, é preciso a gente pensar como que essas mulheres, então, que romperam esses códigos de conduta, elas vão viver
a partir do momento em que elas passam a estar atravessadas pela condição do maternar. E aí, lembrando, essa condição do maternar é uma condição que está interligada à condição de gênero, né? E aí, para isso, eu trago o conceito de vida precária da filósofa Judith Butler, para a gente pensar qual é a condição política, qual é a projeção política que essas sujeitas mulheres elas vivem a partir do momento em que elas são colocadas no contexto da clandestinidade. Então, para pensar essa vulnerabilidade, o conceito de vida precária, que é defendido pela Butler no livro Quadros de Guerra, Quando a Vida é Possível de Luto, nesse conceito, a Butler vai definir vida precária como inicialmente algo de ação discursiva que vai projetar sistemas de enquadramentos para os sujeitos. Esses enquadramentos eles vão criar condições simbólicas e materiais para a vulnerabilidade de determinados corpos, pois são esses enquadramentos discursivos que vão visar distinguir quais vidas são passíveis de compadecimento, de responsabilidade, e quais vidas não são passíveis de nenhum tipo de compadecimento ou de responsabilidade, ou seja, são vidas que são passíveis de uma violência, sejam elas institucionalizadas ou não. Por isso, são consideradas vidas precárias. Para Butler ainda, quando eu tenho uma guerra declarada num contexto político, por exemplo, da ditadura civil-militar, em que eu tenho o inimigo interno, o clandestino, o subversivo, quando essa guerra é declarada a um determinado grupo em vulnerabilidade, ela vem camuflada e justificada da proteção nacional, da responsabilidade social, a ideia de que o Estado tem uma responsabilidade social, né, na garantia de direitos civis, ou seja, há uma forma discursiva que visa maquiar a violência com uma ética da responsabilidade. Por isso, considerar que uma determinada vida pode ser lesada e que, ao mesmo tempo, ela não precisa e não merece ser responsabilizada, significa que outras vidas, na verdade, não precisam e não merecem de responsabilidade, significa que essas vidas estão em condição de vida precária e que é um projeto político, que não é uma condição ontológica, segundo a Butler, né? E aí, por que que essas mulheres, tanto Soledad quanto Derlei, elas vivem essa vida precária na condição da maternidade? Porque a partir do momento em que elas se colocam na clandestinidade, elas já são alvo, porque elas são consideradas inimigos políticos, porque elas são consideradas corpos que não merecem viver. Então, e a partir daquele momento em que eu também tenho a possibilidade, que essas mulheres têm a possibilidade de colocar um outro sujeito no mundo, que são as suas proles, no caso da Soledad, que ainda estava no ventre, e no caso da Derlei, uma criança de 3 meses, essas crianças também vão sofrer junto com as mães, porque elas não mereciam estar ali, porque elas também são filhas de pessoas que são consideradas comunistas, que são consideradas subversivas, então elas não mereciam estar naquele contexto de existência. E por isso elas vão viver junto com suas mães também o contexto de vida precária, de vulnerabilidade, de sujeitos que podem ser torturados, que podem ser maltratados, que podem ser executados, como foi o caso da Soledad e da criança que ainda estava no seu ventre, que foi brutalmente assassinada, e como foi o caso da Derlei, que por mais que a criança não tenha sido brutalmente assassinada, era uma criança recém-nascida que foi separada da mãe de uma forma muito violenta, de uma forma extremamente desumana, né? Mas que foi contextualizada como algo que era necessário, que precisava que precisava acontecer por uma questão de segurança mesmo da criança e que ao mesmo tempo não recebe nenhum tipo de compadecimento, né? Porque a Derlei era considerada uma subversiva, era considerada uma terrorista. Então, qualquer coisa que vinha dela, uma criança, também seria tão perigosa quanto ela, né? E aí eu trago alguns exemplos das próprias narrativas para que a gente possa pensar como que essa condição de precarização, ela é uma condição que vai ao limite, no caso da Soledad, porque ela é executada, a sua criança é executada, e aí
um trecho da narrativa da Soledad. Eu tomei conhecimento de que 6 corpos se encontravam no necrotério. Em um barril estava Soledad Barré Viedma. Ela estava despida, tinha muito sangue nas coxas, nas pernas. No fundo do barril se encontrava também um feto. Quando Mércia Albuquerque declarou essas palavras, não era mais advogada de presos e perseguidos políticos. Ela estava em 1996, 23 anos depois do inferno. Então, perceba, a partir do momento em que eu tenho a narrativa e que ele conta aqui que essa mulher, que Soledad, foi morta, brutalmente assassinada, e que ainda assim, no fundo do barril se encontrava um feto, eu tenho uma relação aqui de maternidade consolidada e que não foi, inclusive, respeitada nem mesmo a existência desse feto, né? A existência da Soledad, que já é brutal, a violência cometida contra ela, a existência de uma criança no ventre, não só por aqueles que assassinaram, ou seja, executaram e puxaram o gatilho para que a Soledad fosse executada, mas todo o contexto do processo de delação, né? Porque vamos lembrar que a delação ela não foi feita por qualquer pessoa, ela simplesmente foi feita pelo próprio pai da criança, né? Que era um agente duplo. Então, nessa condição, a gente tem todo um aviltamento, não só dessa mulher enquanto clandestina, mas também dessa mulher enquanto condição de mãe. Um outro trecho é o trecho da Derlei Catarina De Luca. Ela vai contar já anos depois, após ter sofrido todo o processo de distanciamento do filho, ela retoma o contato com o filho de forma integral quase 2 anos depois. Então, ela entrega a criança com 3 meses de idade para uma pessoa desconhecida, né? E ela dá todas as coordenadas de como que essa pessoa deveria encontrar a família dela para entregar a criança, mas ela só vai restabelecer laço mesmo com a criança, cuidar da criança, que era algo que ela queria, era um desejo dela. Ela não queria se separar, inclusive, do seu filho, só 2 anos após o processo de delação e após a entrega da criança a uma pessoa desconhecida, né? Então, esse é um trecho da narrativa em que ela vai falar sobre esse momento em que ela é obrigada a entregar a criança a uma pessoa, a uma pessoa desconhecida, né? Peço que, por favor, fique com meu filho. Digo que meu marido foi preso e vou colocar a menina nos braços dela. O que faço com o garoto? Mande para Santa Catarina. Minha madrinha mora lá. Estremeço só de pensar no meu filho com 3 meses de idade na mão de pessoas desconhecidas. Cada vez que me lembro de meu filho, é como se uma gilete cortasse os músculos de meu coração. Sensação que nunca mais me abandonou, mesmo agora. Então aqui a gente percebe que existe também todo um processo de memória traumática da Derlei, mesmo após a restituição da criança, mesmo após estar com a criança, ter passado anos do período civil-militar no Brasil. Então, existe toda uma memória traumática que está relacionada a essa condição, a essa interrupção da maternidade, e que eram formas, inclusive, de torturar essas mulheres, né? Sabia-se que quanto mais se afastava as crianças, quanto mais se colocava a prole em condições de aviltamento, em condições de tortura, em condições de distanciamento, de vulnerabilidade, mais eu conseguia torturar psicologicamente essa mãe, mais eu conseguia torturar psicologicamente essa militante que estava na condição da maternidade. Então, por isso que para esse trabalho, era importante pensar como que essas militantes políticas, elas foram não só mortas enquanto militantes, enquanto pessoas na clandestinidade, e isso acometia tanto homens e mulheres, né, que estavam nessa condição de enfrentamento, de luta política, e aí ela se acentua a essa condição de violência, de tortura, de sofrimento, ela vai ser mais acentuada a partir do momento em que essas mulheres, elas sofrem não somente pelo padecimento do seu próprio corpo, mas também pelo padecimento do seu filho, da sua prole, ou de um possível padecimento do seu filho, como é o caso da Derlei, que a criança não chega necessariamente a ser torturada fisicamente, como é o caso do filho da Soledad, mas ela é torturada emocionalmente pela distância de não crescer perto da mãe, né? Então, esse contexto de maternidade é um contexto, sim, utilizado pela essa máquina ditatorial
para fazer com que essas mulheres militantes políticas padeçam cada vez mais dentro do contexto da luta política. Muito obrigada pela atenção.